Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver assistindo a esse vídeo. Eu vou falar um pouco pra vocês da história do Drácula, mas antes de falar dele, vocês precisam conhecer a história de uma condessa que viveu no século XVI, a Elizabeth Bathory. Diz a lenda que a condessa se banhava no sangue das moças virgens para reduzir o envelhecimento. Boa ideia, né? Talvez esse seja o segredo da cantora norte-americana Avril Lavigne. Mistério. Estima-se que a condessa tenha matado cerca de 600 pessoas durante toda a sua vida. Com base nessa lenda, foi adaptado para o cinema o filme chamado Bathory, ou em português Condessa de Sangue, em 2008, como atriz principal Anna Friel. Agora, a inspiração do Drácula. Quem foi Vlad III? Vlad III se tornou rei em 1447, rei da Valáquia, região que junto da Transilvânia e a Moldávia formam hoje a Romênia. A brutalidade de Vlad era lendária durante seu reinado. Ele adotou o sobrenome Drácula, que significa filho do dragão. É isso aí. Este rei inspirou Bram Stoker a escrever Drácula em 1897. Mas antes disso, tem a história do Verão Macabro, que em 1816, uma tempestade deixou 5 amigos ingleses presos numa mansão, às margens do lago Genebra, na Suíça. Então lá estavam eles, os 5 amigos, fechados, trancados, numa mansão, na montanha, perto de um lago, durante uma tempestade, sem internet, sem eletricidade, sem nada para fazer. O que eles pensaram? Vamos, cada um, criar um conto. Nada melhor do que estar aqui durante uma tempestade, preso numa mansão, e escrever um conto de horror, não é mesmo? Estavam presentes o George Gordon Byron, Lord Byron, o mais famoso poeta romântico da literatura britânica, o médico e escritor John William Polidori, o poeta Percy Shelley e a sua namorada Mary Shelley. Então, desse encontro saíram 2 clássicos, Drácula e o Frankenstein. 1819. Chega às livrarias da Inglaterra o conto The Vampire, de John Polidori. A obra é vista muitas vezes como a progenitora do gênero vampiro romântico de ficção de fantasia. A obra é descrita como a primeira história de sucesso para fundir os elementos díspares de vampirismo em um gênero literário coerente. Então a obra conta a história de Aubrey, um jovem inglês que se reúne com Lord Ruthven. É um homem de origens misteriosas que entrou na sociedade londrina. Aubrey acompanha Ruthven a Roma, mas o deixa depois de Ruthven seduzir a filha de um amigo em comum. O par é atacado por bandidos e Ruthven é mortalmente ferido. Antes de morrer, ele pede para Aubrey fazer um juramento de que ele jamais vai dizer que ele havia morrido. Aubrey então retorna a Londres e sabe quem ele encontra? Isso mesmo, seu amigo Ruthven, Vivinho da Silva. E em seguida, Ruthven seduz a irmã de Aubrey. Só que Aubrey tem um colapso nervoso. E antes do casamento, ele escreve uma carta para sua irmã, revelando os segredos de Ruthven, só que essa carta não chega a tempo. Então eles se casam e na noite de núpcias, ela é encontrada morta, com seu sangue todo drenado, e Ruthven desapareceu. 1872. Carmila. O livro exerceu papel-chave na elaboração de Drácula para 1897, sendo considerada a obra que forneceu a Bram Stoker a ideia e a inspiração para escrever seu romance. Contribuiu com vários elementos que se tornaram convenções da literatura vampírica e ajudou a cristalizar o caráter erótico associado ao vampiro, tão explorado depois da publicação dessa novela. É interessante ressaltar que em 2014
Carmilla foi adaptado para uma série, uma websérie canadense, criada por Jordan Hall e Ellen Simpson, baseada nessa novela da Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Tudo se passa no quarto de Laura, que liga a câmera e grava vídeos contando experiências universitárias. É desse jeito que ela descobre segredos de sua colega de quarto, Carmilla, e elas vivem muitas aventuras. 1884. O pintor norueguês Edvard Munch pinta a tela Amor e Perdição, em que uma mulher aparece mordendo o pescoço de um homem. Vulnerável, ele se entrega a ela, vampira, sanguessuga, envolto em uma mancha escarlate de sangue, de morte e vida. 1897. Inspirado em Lord Ruthven, Bram Stoker publica o romance Drácula. Eis a capa da primeira edição do livro. 1922. No filme mudo Nosferatu, uma sinfonia de horror, o Conde Orlok não tem nada de atraente. É algo realmente que espalha terror só por ser visto. É repugnante. O corretor de imóveis Hutter precisa vender um castelo cujo proprietário é o excêntrico Conde Orlok. O conde, na verdade, é um vampiro milenar que espalha o terror na região de Bremen, na Alemanha, e se interessa por Ellen, a mulher de Hutter. 1924. O vampiro de Sussex. O vampiro de Sussex. Isso. Arthur Conan Doyle. Temos Sherlock Holmes, temos Dr. Watson, investigando um caso de aparente vampirismo. Mas o toque é gótico. É como na velha tradição gótica de autores bem antigos e famosos na época, explicado em bases puramente racionais. O sobrenatural tem uma explicação lógica e parece que Conan Doyle até ensaia o Sherlock Holmes com algo de freudiano. 1931. Drácula, produção sonorizada com Bela Lugosi no papel principal. Inspira dezenas de outros filmes e cria a versão cinematográfica definitiva do vilão. Após hipnotizar um soldado britânico e transformá-lo em seu escravo, o misterioso Conde Drácula viaja para Londres e passa a residir em um velho castelo. Logo, Drácula passa a sugar o sangue de mulheres jovens. Quando ele coloca seus olhos em Mina, a filha de um importante médico, o caçador de vampiros Van Helsing é convocado a impedir que o vampiro continue a causar ainda mais estragos. O interessante nesse filme é que naquela época não existia toda essa tecnologia de legendas e dublagens que nós temos hoje. Por isso, o filme foi gravado ao mesmo tempo em espanhol com o ator Carlos Villarias. Então, durante o dia, eles gravavam a versão em inglês. Testavam as falas, os equipamentos, os ângulos, e à noite gravavam a versão em espanhol, que consequentemente ficou muito melhor, já que os erros que podiam ter sido cometidos já foram durante o dia. 1975. Salem, de Stephen King. A Hora do Vampiro, ou Salem, foi o segundo romance lançado pelo escritor norte-americano Stephen King. Originalmente publicado em 1975, foi inspirado em Drácula de Bram Stoker. Em 1979, pelas mãos de Tobe Hooper, tornou-se filme Os Vampiros de Salem. 1976. Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. Trata-se da vida do vampiro Louis. Nascido como um senhor do século XVIII, Louis é agora um vampiro bicentenário que conta sua história para um biógrafo. Suicida, após a morte de sua família, ele encontra Leslat, um vampiro que quer persuadi-lo a escolher a imortalidade e se tornar seu companheiro. Eventualmente, o gentil Louis resolve deixar seu violento criador, mas Leslat faz com que ele se sinta culpado. O filme foi adaptado. Esse livro teve adaptação para filme em 1994 e teve como Leslat, Tom Cruise e Louis, Brad Pitt. 1992. Drácula. No século XV, a igreja se recusa a enterrar em solo sagrado a grande paixão do líder dos Cárpatos.
que decide então renegar a instituição religiosa. Ele passa a perambular através dos séculos até encontrar a suposta reencarnação de sua amada. No filme retrata muito o imaginário do vampiro, como a morte, a vida, a imortalidade, sedução, perdição, terror e prazer. Características essas presentes nos vampiros atualmente. 1999. A série Angel. Após deixar sua amada Buffy para trás em Sunnydale, o vampiro Angel tenta um novo começo em Los Angeles. Mas ele logo encontra uma nova linhagem de demônios que pretendem despertar seu lado mais sombrio. A série ficou ao ar durante 5 anos. 2008. A série True Blood. Suki, uma garçonete considerada um tanto estranha pelos amigos e vizinhos, vive num local cheio de vampiros. Ela piora a sua reputação ao se apaixonar por um dos vampiros que coexistem com seres humanos, alimentando-se de sangue sintético. Esta série é bem erótica, na verdade, e ficou ao ar durante 6 anos. 2009, Diário de um Vampiro. Após o acidente de carro que matou seus pais, a adolescente Helena tenta levar a vida adiante. Chega à cidade um misterioso jovem, Stefan Salvatore, que desperta o coração de Helena. Mas o retorno de Damon, irmão mais velho de Stefan, ameaça essa paixão. A série de TV foi baseada nos livros de Lisa Jane Smith, em que o primeiro livro da série, Diário de um Vampiro, foi lançado em 1991. A série de TV tem no total 171 episódios e 8 temporadas. Por que não deixa as pessoas verem seu lado bom? Porque quando se vê o bem, se espera o bem. E eu não quero ter que atender à expectativa de ninguém. Em 2008, Crepúsculo. A estudante Bella Swan conhece Edward Cullen, um belo, mas misterioso adolescente. Edward, na verdade, é um vampiro, cuja família não bebe sangue. E Bella, longe de ficar assustada, se envolve em um romance perigoso com sua alma gêmea imortal. Os filmes foram adaptados dos 4 livros da saga Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, sendo que o último foi dividido em 2 partes para o cinema. No total, a franquia faturou mais de 3,3 bilhões, um resultado impressionante, não é mesmo? Academia de Vampiro. O primeiro livro foi lançado em 2009 e a sua adaptação só foi feita em 2014. Rose, metade humana, metade vampira, é a guardiã de Lisa, a princesa vampira que assumirá o trono Morroy e agora está correndo perigo. Nesta história, os vampiros são vulneráveis, apesar de cada um possuir um superpoder referente a um dos elementos: terra, água, fogo e ar. Eles precisam da proteção de seus guardiões para não serem mortos por Strigoi. É uma espécie de vampiro zumbi, não tá vivo nem tá morto, que se alimenta do sangue dos Morroy. Rose, que é a personagem principal, guarda uma paixão secreta pelo seu professor e muitos dos leitores torcem por esse romance proibido. E é esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.